Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Literatura e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a coesão dentro da redação do Enem. Já existe um vídeo aqui no canal chamado Coesão Descomplicada, em que eu mostro para vocês os mecanismos de coesão e quais devem e podem ser utilizados dentro da redação do Enem. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para que vocês acessem depois. Mas eu ainda não tinha trabalhado com vocês a forma como o Manual do Corretor, aquele que foi liberado esse ano pra gente, enxerga a competência 4, que é a que trata da coesão. Então esse vídeo vai ser pra gente ver como o Manual do Corretor cobra a coesão dentro do nosso texto. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Além disso, se você achar que esse conteúdo é pertinente para você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, como eu antecipei, vocês já sabem, esse ano o INEP liberou para o público o manual dos corretores do ano passado. Então, aqueles critérios que os corretores estudaram e foram instruídos para a correção dos textos de vocês, para realizar a correção dos textos de vocês, né? Esse material nunca tinha sido publicizado, foi a primeira vez, e ele é muito rico e muito útil para vocês. Então, fico muito feliz de poder trazê-lo aqui de uma forma que não seja ilegítima, né? Porque até então esse material até circulava, porque alguns professores não respeitavam o sigilo que esse material pede, mas agora ele está de forma legítima sendo compartilhado, então isso me deixa muito tranquila para trazer aqui, para que a gente possa conversar sobre ele. Bom, olha só, esse é o módulo 6 do curso de capacitação dos corretores e ele vai tratar sobre a competência 4. Então eu estou aqui com o material igualzinho vocês têm acesso, vou deixar o link aqui para quem ainda não fez o download, baixar esse material para acompanhar comigo e para estudar esse material depois, que é bem bacana. E enquanto isso eu vou, junto com vocês aqui, entender esse material. Então, ó, só pelo sumário a gente já tem uma ideia de como essa coesão é entendida pelo Enem. Olha lá, principais tipos de coesão, a gente vai ter um quadro que vai mostrar pra gente a diferença entre a coesão referencial e a coesão sequencial. Depois, a gente vai ter um quadro específico do que são os operadores argumentativos. Eles têm uma especificidade em relação aos coesivos e a gente vai ver isso. Depois a gente vai ver a matriz de referência, né? Então, como essa nota é dada? O que o aluno tem que fazer para ter tirado 40, 80, 120, 160 e 200? Então, vamos começar aqui com aquele quadro esquemático que é bem legal para vocês. Esse começo do material tem alguma teoria, que é legal vocês lerem, mas não é o foco aqui pra gente. E aí eu vou me ater a esse quadro aqui pra vocês primeiro, ó. É o quadro que tá lá na página 8, tá? O 2.1. Então, olha lá. Quadro esquemático da coesão referencial e sequencial. Então, como vocês sabem, a gente tem dois grandes grupos de coesão. Antes disso, Ju, o que é coesão? Como que eu vou saber o que é isso? Coesão é um aspecto de superfície do seu texto que vai permitir com que palavras, frases e parágrafos dialoguem entre si. Então, é o sentido que você quer estabelecer entre duas palavras de uma mesma frase, entre duas frases ou entre parágrafos. A coesão é o que vai ligar uma coisa à outra. E dependendo da forma como você liga uma frase à outra, você gera um sentido. Você pode gerar sentidos de causa e consequência, sentidos de conclusão, sentidos adversativos. Isso precisa estar muito claro para vocês e presente no texto. Mas isso está melhor explicado, né? Para quem não tem ideia do que seja coesão, assiste primeiro lá o vídeo do Coesão Descomplicada, vai ser melhor para vocês. Bom, então olha aqui. A coesão referencial, ela se divide em dois grandes grupos. São os grupos da coesão por uso de formas lexicais e depois a gente tem por uso de formas gramaticais. Então, olha lá, um primeiro grande grupo da coesão referencial, dividido aqui no uso de formas lexicais e no uso de formas gramaticais. Ju, o que é isso, né? Bom,
Cada um desses dois grupos vai se dividir em outras subcategorias. Então, olha só, o que a gente chama de uso de formas gramaticais? Quando a gente usa, por exemplo, uma elipse. O que é uma elipse? É quando eu não quero repetir, por exemplo, um sujeito dentro da minha frase, porque ele já está óbvio ali para o leitor e eu vou evitar uma repetição. Então eu deixo o espaço vazio dele. Faço a indicação, deixo o espaço vazio, aquilo é uma elipse. Então essa posição vazia para evitar repetições. A definitivação, os artigos definidos e indefinidos, saber usar isso aqui é muito importante. A substituição por proformas, que são pronomes, verbos e advérbios, e os numerais, os cardinais, ordinais, fracionais, tanto faz o numeral que você vai usar aqui. Depois, a gente tem as formas lexicais. Eu tenho aqui o uso de sinônimos, a relação de peronímia, nomes genéricos, né? E as nominalizações. Ju, tá muito difícil porque eu não tô entendendo nada do que essas coisas significam. Tudo bem, não tem problema. A prática vai te mostrar o que é, vai ficar mais fácil daqui a pouco. Só preciso que você entenda que coesão não significa o uso de conjunções dentro do seu texto. Conjunção é uma forma de fazer coesão, não é a única, não é a principal, é uma das formas. Então aqui a gente tem todas essas outras categorias aqui, quando você está fazendo uma coesão referencial, ou seja, quando você está substituindo uma palavra que você já usou no seu texto por um sinônimo, isso é uma coesão. Quando você está optando por uma elipse para não haver uma repetição, isso é coesão. Quando você usa de forma correta os artigos definidos e os indefinidos, isso é coesão. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre a coesão para além de coesão é usar o portanto, o então, o por isso, também. Mas ela é muito maior do que essa questão. Olha lá. Depois a gente tem a coesão sequencial. Então eu tenho a sequenciação frástica e a sequenciação parafrástica. Do mesmo jeito, vai se dividir em dois grandes grupos. O que é isso? Olha lá. Eu tenho aqui a sequenciação parafrástica, uso de mesmos termos, mesma estrutura sintática, a repetição dessa estrutura, mesmo conteúdo semântico, mesmo recurso fonológico. Essa ideia de repetição de recurso fonológico, de estrutura, ela está muito ligada à poesia, pela métrica, pela rima. Então isso aqui não vai estar tão ligado à redação do Enem. Mas o de baixo, a sequenciação frástica, ela é muito importante pra gente. Olha lá, a manutenção temática. Eu vou usar termos do mesmo campo lexical. Depois, o encadeamento por justa posição. Orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas. E o encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos. Esses que a gente vai tratar de forma específica, porque eles são muito importantes aqui pra gente. Bom, o encadeamento por justa posição, quando eu estou tratando de orações subordinadas, é algo que a gente precisa ter cuidado, porque quando eu faço justa posição, significa que eu estou interrompendo um período que é subordinado. Eu estou separando por ponto final uma oração principal e uma oração subordinada. Isso não pode acontecer, tá? Enquanto o encadeamento por conexão é aquele que vai fazer com que eu ligue palavras ou frases ou parágrafos com termos específicos. Bom, vocês conseguem ver cada um dos termos que a gente passou rapidamente aqui no quadro dentro desse material. Então, eu vou ver alguns com vocês. A coesão referencial, nosso primeiro grupo, por uso de formas gramaticais. Então, eu tenho, por exemplo, a substituição de algoritmos e robôs por eles. Não precisei repetir algoritmos e robôs, eu peguei os dois e juntei e transformei em eles. Perfeito? Vamos ver aqui um outro exemplo, o B. A definitivação, né? Então, muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Então, aqui, o artigo indefinido ele está fazendo uma referência ao que veio antes. Muitas formas de intolerância. Eu estou tirando uma dessas muitas. Isso é uma coesão, percebe? Estou fazendo referência, estou ligando o que veio antes com o que está vindo agora. Estou fazendo essa união. Bom, vamos lá. A elipse, né? Essa posição vazia para evitar repetição. Os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua.
e os da etnia terrena sobre as histórias de seus avós. Então aqui a gente tem duas supressões, e os alunos da etnia terena e depois escreveram sobre a de seus avós. Então a gente tem alunos e o verbo escrever sendo suprimido. Bom, uso de numerais. Há várias soluções para o problema de incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família. O duas está retomando soluções para o problema. Então eu tenho várias soluções. Eu vou pegar duas e vou trabalhar. De novo, essa ligação. Vamos ver. Bom, por uso de formas lexicais agora, tá? Uma relação de sinonímia. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer o seu direito constitucional à prática religiosa. Então, eu usei palavras do mesmo campo semântico, que são sinônimos, para evitar repetição. Então, em vez de eu dizer aluna, eu disse uma vez aluno e uma vez estudante. Pessoal, não vou me ater com vocês aqui à sequenciação parafrástica, porque ela não é tão importante para a redação do Enem. Então, a gente vai focar aqui na sequenciação frástica, tá bom? Que é o que importa mais pra gente. Então, a manutenção temática, que são uso dos termos do mesmo campo lexical. Olha lá. A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. O arroz com capote piauiense já pode ser encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar dos argentinos. Então, olha o que a gente tem. Uma coesão que vai funcionar pela presença de termos do mesmo campo semântico. Culinária, chefe, arroz, mesa, paladar, tá tudo ali dentro de uma mesma esfera, né, da culinária. Então, tá fazendo coesão pelo uso desses termos em um mesmo campo. Depois, o encadeamento por justaposição. Olha lá. A democracia tem sido constantemente ameaçada, sem contar o aumento de desigualdade social não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. Fazendo um balanço de todos os agravantes que foram discutidos sobre essa importante questão, a solução mais plausível olha lá, a oração subordinada adverbial causal que está aqui, e ela vai começar com o gerúndio, fazendo, ela articula a oração principal, que se inicia com solução, e o período anterior. Então, ela está fazendo esse papel de conexão. O problema é que, geralmente, quando vocês vão tentar fazer essa coesão por justaposição, vocês acabam interrompendo em um lugar que não vai deixar sua frase com sentido, vai ficar sintaticamente incorreto. Então, eu tenho uma ressalva muito grande com essa coesão por justaposição, porque raramente quando vocês tentam, ela funciona. E como a gente está vendo aqui, tem outras muitas formas de fazer essa coesão. Então, acho que não vale a pena, talvez, se arriscar dessa forma, tá bom? A menos que isso já esteja muito tranquilo para você. Ressalta-se que, embora a coesão por justaposição seja adequada e muito comum na tipologia argumentativa, para fins de avaliação em larga escala, levando em consideração a necessidade de distribuir as redações nos 6 níveis de nota na competência 4, somente alcançarão a nota máxima aqueles textos que necessariamente apresentarem operadores argumentativos intra e interparágrafo. O que isso quis dizer? Que aquele aluno que apenas fizer coesão por justaposição não tem nota máxima. Então, além da ressalva de cuidado para não errar a forma como vocês vão fazer essa coesão, apenas esse tipo de coesão não vai garantir nota para vocês. Vamos lá, olha esse encadeamento por conexão, que é por operadores argumentativos, que é o mais importante aqui dentro do texto de redação para o Enem. Olha lá. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Em decorrência disso, ou em decorrência de, funciona como articulador de um fato que foi anteriormente apresentado, nesse caso a manipulação dos eleitores por meio da divulgação de fake news e a consequência desse fato, a realização de uma campanha visando a punição de autores. Veja bem, é quando eu disse para vocês, olha, alguns vão trazer para a gente
uma conexão que vai indicar conclusão, esse aqui indica consequência. Então é muito importante que vocês saibam quais são os operadores argumentativos, mas não só isso, que vocês saibam utilizá-los com sabedoria. Não adianta eu precisar de uma relação de consequência e vocês apontarem uma relação de conclusão, não vai fazer sentido. Então olha lá, o mais importante, tá? Daqui é, considerando a relevância deles, dos operadores argumentativos, para a construção da coesão em textos dissertativos argumentativos, a gente tem que detalhar, né? Vocês precisam saber exatamente quais são esses operadores e eles estarão aqui nesse quadro específico. Muito importante para a gente ler. Então, olha lá. Operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, como, além de e além disso. Aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês. Lembrem-se sempre de que o não só vem acompanhado do mais também. Eu não posso ter o não só e depois não apresentar o mas também. Não só o país está sofrendo com descaso governamental, como também toda a América Latina. O mas também toda a América Latina, tá bom? E o tanto como também são dois operadores que funcionam juntos. Bom, então a gente viu aí os que se somam para uma mesma conclusão. Agora a gente vai ver que existe operadores que vão indicar o argumento mais forte em uma escala, né, de mais forte mais fraco, para uma mesma conclusão. Então, inclusive, até mesmo, nem mesmo. Depois, os operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Bom, operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Ou seja, são aqueles operadores com os quais vocês cometem muitos deslizes, porque geralmente não existe ali uma situação de contrariedade, não temos uma situação de contradição, mas vocês utilizam os operadores com esse sentido nessa situação. Então, quais são eles? O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Bem, número 5 lá, a gente vai ter os operadores que introduzem uma conclusão. Logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo e concluindo. Os operadores que indicam justificativa, porque, porquanto, pois, visto que, já que, para, a fim de. Os operadores que vão comparar elementos, mais do que ou menos do que ou tanto quanto. Os operadores que são alternativos, ou uma coisa ou outra, quer, seja. Os operadores que introduzem conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. E aqueles que funcionam numa escala para afirmar a totalidade ou a negação da totalidade. A afirmação um pouco, quase, ou a negação pouco, apenas. Vamos lá. Bom, agora que vocês já viram quais são os operadores e viram que coesão é um universo muito grande dentro do seu texto e que ele é um universo que está fazendo uma avaliação superficial do seu texto, não é uma avaliação que mergulha, ela é bem superficial, porque a gente consegue catar quais são esses elementos, consegue marcar no seu texto quais são eles, por isso superficial. Vamos ver como as notas são dadas, tá? Aqui a gente tem um quadro, a matriz de referência, mas essa não é a melhor matriz. Sempre que vocês forem olhar esse material do INEP, vocês podem ignorar essa primeira tabela e podem partir para uma segunda tabela que vai estar logo abaixo. Deixa eu encontrar ela para vocês, porque ela é muito tá aqui, ela é muito mais didática, tá? Ela funciona muito melhor. Essa aqui necessariamente aponta onde você está ganhando nota, onde você está perdendo. Então, olha lá. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vamos ver. 0, como que a pessoa vai zerar essa competência? Quando ela apresentar palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo do texto todo,
ou um texto sem articulação. Basicamente um texto que só tem palavras soltas. Bom, e para ter 40 pontos, aí o número 1. Presença rara de elementos coesivos inter ou intraparágrafos, ou excessivas repetições ou excessivas inadequações. O que são inadequações? Usou coesivo, mas usou de forma equivocada. Então, eu quero que vocês percebam aqui uma coisa, que é essa nomenclatura de interparágrafo e intraparágrafo. Os coesivos interparágrafos são aqueles que vão ligar um parágrafo ao outro, enquanto os coesivos intraparágrafos são aqueles que ligam ideias dentro de um mesmo parágrafo. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. Olha aí para ter 80 pontos nessa competência. Presença pontual de elementos coesivos inter ou intraparágrafos. Tá vendo? Agora não é mais rara, ela é pontual. E ou muitas repetições e ou muitas inadequações. As repetições e as inadequações, elas caem de excessivas para muitas. Isso aqui ainda não indica quantidade. Não quer dizer que excessivas são 15 e muitas são 10. Tudo vai depender do tamanho do seu texto. Aí aqui a gente tem uma observação. Textos em forma de monobloco não podem ultrapassar esse nível, não podem ultrapassar 80 pontos. O que são monobloco? É quando o aluno escreve um texto de um parágrafo só. Então ele não divide o texto em parágrafos. Eu tenho um grande bloco, um grande parágrafo. Bom, aqui na nota 120. Presença regular, agora não é rara nem pontual, ela é regular. Ou algumas repetições ou algumas inadequações. Então percebam que a gente saiu da presença rara, pontual, agora é regular. Das repetições e inadequações, a gente foi de excessiva para muitas e agora a gente tem algumas. Bom, depois aqui no 160 a gente tem presença constantes de elementos coesivos inter ou intraparágrafos, ou poucas repetições ou poucas inadequações. Olha lá, tem um asterisco no inter, tá? Havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Então, ó, para a gente ter uma nota 160, você tem que ter em algum momento do seu texto um operador argumentativo ou um coesivo do tipo operador argumentativo que ligue, que faça a conexão entre os seus parágrafos em pelo menos um momento. Já para a nota 200, isso precisa acontecer em dois momentos, então entre parágrafos tem que estar ligado em dois momentos e dentro de cada parágrafo tem que ter pelo menos um coesivo. E aí, além disso, a gente vai ter uma presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos e raras ou ausentes repetições. Então, se você repete muito um termo, você não vai ter nota 200. E isso aqui é importante, sem inadequação. A competência 4 ela é muito rígida. Ela não aceita que você erre qualquer uso de coesivo aqui dentro. Então, se você comete um equívoco, sua nota já não é mais 200. Ela é mais rígida do que a competência 1, que ainda permite 2 deslizes gramaticais e 1 de estrutura sintática. Aqui não tem deslize. Cometeu um erro, usou um onde errado, usou um contudo errado, a nota não pode mais ser 200. Agora vamos perceber aqui, nesse exemplo que eles dão no quadro 1, o que seria operadores argumentativos. A gente viu a tabelinha desses operadores, vocês sabem quais são. Consultem essa tabela para verificar se o texto de vocês está apresentando esses operadores. E agora a gente vai ver como que isso vai estar distribuído ao longo do texto. Então, olha aqui. A gente tem aqui nesse quadrinho, que vocês estão vendo em azul, são os coesivos intraparágrafos. Ou seja, os coesivos que estão funcionando para fazer ligações dentro do próprio parágrafo. O que vocês estão vendo em rosa são os coesivos que estão fazendo relação com o parágrafo anterior. Então, entre parágrafos, tá? Então, os azuis são os intraparágrafos e os rosas os interparágrafos. Lembrando que para nota máxima eu tenho que ter 2 rosas e pelo menos um azul dentro de cada parágrafo. E eu quero que vocês observem, ó, o esse, como elemento de retomada, ele é um coesivo. O embora, como um operador argumentativo que indica contrariedade, ele é um coesivo. O assim, que vai indicar conclusão, é um coesivo. O além disso, que está acrescentando ideias, né, é um coesivo. E o tendo em vista que também, o ela,
que provavelmente está retomando aqui algum referente para não ter que repetir, então retoma pelo pronome para evitar repetições. E aqui a gente tem o uso de palavras do mesmo campo semântico, então internet, internauta, usuário. A gente tem sinônimos para palavras para que elas não se repitam ao longo do texto. Então aqui é basicamente como que o corretor vai enxergar seu texto. Ele vai olhar, olha, pelo menos em 2 momentos tem o interparágrafo entre os parágrafos? Tem, aqui eu tenho 3 momentos. Diante desse cenário, se referindo ao cenário que foi apresentado na introdução, o por outro lado, apresentando um lado diferente do que foi apresentado no argumento 1, e o portanto, que é concluindo a discussão que todo o texto fez. Então, olha, eu tenho 3 momentos, ok. E o coesivo, eu tenho dentro de cada um dos parágrafos? Tenho pelo menos um em cada um. Além disso, é expressivo? Então, eu tenho um número razoável dentro de cada parágrafo? Tenho. Ótimo, então essa nota pode ser 200. Algum deles foi usado de forma equivocada? Não. O entretanto está apresentando ideias contrárias, o assim está concluindo, está tudo certo com o teor dos coesivos. Ótimo, então o texto pode ser avaliado como 200. Então, é por isso que a gente diz que essa aqui é uma competência superficial, da superfície do texto, porque diferente, por exemplo, da competência 3, que eu não consigo marcar uma palavra e falar, olha, você perdeu nota na competência 3 por causa dessa palavra. Aqui eu consigo, porque a competência 3 ela está trabalhando profundamente no seu texto, enquanto a 4 está na superfície. Então aqui eu cato as palavras para você, eu grifo, eu coloro, eu coloco em 2 cores, eu te mostro, eu sinalizo. Por isso superfície. Por isso é importante que a gente olhe para o nosso próprio texto depois de escrito e identifique essas palavras. Diferente da competência 3, que vocês têm muita dificuldade e não era para ser diferente, de fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, a competência 3 e a 2, a 4 é muito possível que vocês terminem o texto de vocês e observem. Coloquei operador argumentativo no início dos meus parágrafos para fazer relação com o parágrafo anterior. Coloquei pelo menos um coesivo dentro de cada parágrafo. Repeti palavras, não repeti palavras. Utilizei sinônimos para evitar essa repetição. Tem um uso expressivo aqui dentro do meu texto. Essa avaliação vocês são capazes de fazer. Então, quando terminarem o texto, olhem com essa visão crítica porque vocês produziram para tentar pegar se está tudo ok com essa competência. Porque essa, assim como a 5, e se você ainda não domina a competência 5, que é a que vai tratar da conclusão do texto, da proposta de intervenção, vou deixar aqui no card para você a indicação de um vídeo. São 3, na verdade. Vou colocar um no card e os outros eu vou colocar na descrição, para que você não tenha mais problemas com essa competência. Então, tal como na 5, a 4, também é possível de você escrever o seu rascunho e lá fazer sua própria avaliação. Ah, Ju, mas se eu errei o sentido é porque eu não sabia, então não tem como eu avaliar. Claro, se é uma inadequação porque você não sabe usar o contudo, ok, é claro que você não vai identificar isso. Mas você sabe identificar se tem coesivo em cada parágrafo, você sabe identificar se tem operador argumentativo no início de cada parágrafo, você sabe contar quantas repetições tem no seu texto. Então, você consegue sim se ajudar muito quando você observa sua própria redação. Pessoal, então aqui por fim, eu só quero mostrar para vocês o exemplo 22 do material. Esse exemplo, ele vai trazer pra gente uma redação avaliada em nota 200 na competência 4. E eu quero que vocês observem que tudo que está grifado com marca-texto amarelo são formas de elaborar coesão, seja com operadores argumentativos, seja com outras formas de coesão, tá? Então a gente tem tudo que está marcado em marca-texto amarelo é coesão. Aí eu quero que vocês percebam como existe no início do último parágrafo, no início do terceiro parágrafo, operadores argumentativos, então está cumprindo o critério. Dentro de cada parágrafo existe pelo menos um coesivo, na verdade tem muito mais do que isso, né? A presença é expressiva, quando o corretor olha, ele faz essa marcação no seu texto, é que você não tem acesso, mas para fazer essa correção, ele marca para ele enxergar melhor, então ele consegue ver a quantidade, olha, é uma quantidade bem expressiva para o tamanho do texto, tá ótimo. E a gente tem aqui nesse tarjadinho amarelo, meio laranja, aqui que tá grifando o homem, as repetições. Então, essa é uma palavra que se repete, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes no texto, mas é a única repetição. Então, isso aqui vai contar como raras repetições, tá?
e não vai interferir na nota 200 desse candidato. Por isso, quando vocês me perguntam assim, Ju, quantas vezes eu posso repetir uma palavra dentro do texto? Eu sempre digo, olha, até uma vez por parágrafo é aceitável. Mais do que isso começa a ficar bem complicado. E claro, você não pode repetir várias palavras uma vez por parágrafo. Estou falando de uma palavra uma vez por parágrafo, tal como esse candidato fez aqui. Então ele tem homem repetido uma vez em cada parágrafo e tem um parágrafo aqui que ele ainda repete 2 vezes, mas está distante, está no início e no fim do parágrafo. Então isso é importante. Uma palavra só para haver repetição, não pode ter mais de uma. Máximo uma vez por parágrafo e distante uma da outra, tá? E vai dar tudo certo. Então percebam que mesmo com as repetições, essa nota ficou garantida. Pessoal, se ficou alguma dúvida a respeito desse conteúdo, eu peço para que vocês deixem aqui para mim nos comentários. Eu sempre respondo a vocês. Se vocês têm sugestão de conteúdo também, é só deixar aqui para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, acha que foi relevante, que vai melhorar a sua relação com a coesão, com a competência 4 da redação do Enem, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Isso é muito importante para o meu trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, aguardo o feedback de vocês e a gente se encontra na próxima aula.